Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje a gente vai falar sobre direitos sociais, que é um tema importante, é um tema dentro da temática, na verdade, dos direitos fundamentais, e é um tema que tem uma relevância especial e muitas vezes uma relevância prática, né? Haja vista que muitos dos direitos sociais que nós conhecemos, eles, além de estarem previstos constitucionalmente, eles acabam se apresentando muitas vezes no nosso dia a dia, né? Questão da educação, da saúde, o transporte, o lazer, a previdência, né? São alguns direitos sociais previstos no texto constitucional e que muitas vezes eles se apresentam de maneira bastante prática, né, no nosso cotidiano. E aí, quando a gente fala sobre direitos sociais, o primeiro entendimento que a gente precisa ter é em relação à natureza desses direitos. Que tipo de natureza jurídica esses direitos sociais eles vão apresentar? A gente pode considerar que esses direitos sociais eles são uma categoria de direitos fundamentais. Então, um primeiro ponto que você precisa ter em mente é que quando nós falamos sobre direitos fundamentais, isso já é uma visão bastante superada, né? A gente não pode limitar a nossa análise a disposições, por exemplo, do artigo 5º. Quando você vai estudar direito constitucional, você não pode olhar para os direitos fundamentais com uma visão, por exemplo, limitada ao artigo 5º, né? Considerando que o artigo 5º da Constituição, ele vai trazer, na verdade, direitos individuais e coletivos, né? E vai trazer também disposições relacionadas aos remédios constitucionais. Só que a gente possui outros direitos espalhados no texto constitucional, e os direitos sociais, eles são um desses grupos aí de direitos fundamentais que estão na Constituição, mas não estão no artigo 5º, né? Os direitos sociais, na verdade, eles se apresentam ali topograficamente na Constituição entre os artigos 6º e 11 do texto constitucional, mas também não se limitam a esses artigos. A gente vai ter, digamos assim, um detalhamento de alguns direitos sociais ao longo de disposições da Constituição, especialmente já lá na parte final da Constituição, quando a gente vai ter as disposições relacionadas à ordem social. Então, por exemplo, lá na ordem social, a gente vai ter uma riqueza de detalhes muito maior relacionada a alguns direitos sociais, como, por exemplo, a previdência social, a assistência social, a saúde, a educação, a cultura, né? E são direitos que estão enumerados no artigo 6º da Constituição e que serão mais detalhados lá na frente na Constituição e que muitas vezes são objeto de estudo da temática da ordem social. Então, os direitos sociais são direitos fundamentais, tá? São direitos fundamentais, são, portanto, direitos titularizados pela pessoa humana, né? São direitos titularizados pela pessoa humana. Quando a gente fala de direitos fundamentais, é possível também que a gente tenha direitos fundamentais que são titularizados por pessoas jurídicas, muito embora em relação aos direitos sociais seja um pouco mais difícil a gente conseguir visualizar situações onde uma pessoa jurídica, por exemplo, vai ser titular de um direito dessa natureza. E os direitos sociais, eles são direitos que acabam tendo um conteúdo econômico e social bem significativo, né? A razão de ser dos direitos sociais é justamente proporcionar aos indivíduos, né, às pessoas físicas, uma melhoria na sua condição socioeconômica. Haja vista que esses direitos, eles, de um modo ou de outro, acabam proporcionando, né, uma condição melhor, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social. Inclusive, dentro de uma classificação, de uma visão mais clássica, né, que trazia, por exemplo, ali a questão dos direitos fundamentais em dimensões ou gerações, primeira, segunda e terceira, né, dimensão de direitos fundamentais, os direitos sociais eles aparecem ali dentro do grupo da segunda dimensão de direitos fundamentais. E a segunda dimensão é formada ali por direitos econômicos, direitos culturais, né, direitos sociais, né? Então, esses direitos sociais, eles são dentro ali da segunda dimensão de direitos fundamentais, né? Então, esses direitos, eles, na verdade, possuem um conteúdo econômico e social, são direitos que têm ali
uma razão de ser no sentido de proporcionar uma melhoria nas condições de vida, nas condições de trabalho, nas condições econômicas, nas condições sociais das pessoas físicas, e esses direitos, eles são direitos de segunda dimensão, tá? E aí é importante a gente fazer uma breve consideração, na verdade, um cotejo ali com a questão das dimensões dos direitos fundamentais, só para a gente poder entender o papel do Estado nesses direitos ali de segunda dimensão. Quando a gente tem essa classificação entre primeira, segunda e terceira dimensão, a gente tem ali não apenas o conjunto de direitos que vão compor cada uma dessas dimensões, mas também a gente tem ali um papel muito relevante do Estado dentro dessas dimensões. Porque na primeira dimensão de direitos fundamentais, você tem ali um movimento onde os indivíduos buscavam assegurar liberdades públicas, buscavam exercer direitos individuais, buscavam exercer posições políticas diante do Estado, né? E para que isso acontecesse, seria necessário que o Estado adotasse uma postura de não intervenção, seria necessário que o Estado adotasse uma postura abstencionista. Então, nesse primeiro momento, na primeira dimensão, o Estado ele é convidado a se afastar, ele é convidado a se retirar, para que os indivíduos pudessem exercer suas liberdades de uma maneira ali mais tranquila, livre de intervenções do Estado. Só que essa primeira dimensão, essa ampla liberdade que foi concedida, ela acabou se revelando com alguns problemas, né? Haja vista que dentro dessa ampla liberdade começaram a surgir situações de desigualdade entre os membros das comunidades, das sociedades, e aí essa necessidade de se equacionar essas desigualdades levou ao surgimento de novos direitos, novas reivindicações, e aí você já vai ter o momento aí da segunda dimensão de direitos fundamentais, e nessa segunda dimensão, o que se objetivava realmente era proporcionar ali uma ideia de igualdade entre os indivíduos, redução das desigualdades sociais e econômicas, né, que existiam entre os membros da sociedade, e para que isso acontecesse, era necessário que o Estado voltasse a intervir dentro da sociedade. Era necessário que, nesse momento, nessa segunda dimensão, o Estado adotasse uma postura prestacionista, era necessário que o Estado realmente atuasse em benefício da sociedade para que essas prestações pudessem ser exercidas e usufruídas pelos membros da comunidade, né? Quando a gente fala de direitos sociais integrantes aí da segunda dimensão, né? Quando a gente fala de direitos de segunda dimensão, a gente fala de um conjunto de direitos que, em sua maioria, dependem de uma atuação positiva, de uma postura ativa do Estado, para que eles possam ser desfrutados pelos membros da sociedade. Então, nesse momento, começam a surgir reivindicações relacionadas à saúde, à educação, à segurança, a proteção do trabalho, né, a questões relacionadas a direitos previdenciários, e aí era necessário que o Estado adotasse uma postura ativa em benefício dessa sociedade. Então, esses direitos de segunda dimensão, eles são marcados por essa postura ativa do Estado, essa postura prestacionista do Estado. Por isso que esses direitos sociais, muitas vezes, você vai encontrar isso em provas, né, quando você se deparar com questões de provas, o examinador frequentemente ele vai usar essa expressão, direitos prestacionais. Esses direitos prestacionais são exatamente esses direitos que dependem de uma prestação positiva realizada pelo Estado. Ou seja, o Estado ele precisa construir, precisa criar um programa, uma diretriz, uma política pública para que os membros da sociedade possam efetivamente desfrutar desses direitos. É nesse momento que as políticas públicas vão ganhar um destaque maior e os indivíduos, os membros da sociedade, eles vão passar a ostentar condições jurídicas, posições jurídicas subjetivas, podendo exigir do Estado o cumprimento de uma prestação em benefício do indivíduo, né? Então, por exemplo, a gente pode buscar uma situação prática onde uma pessoa que depende, por exemplo, de um determinado medicamento, esse medicamento ele está em falta na rede pública de saúde, né? E aí o indivíduo, ele, não tendo acesso a esse medicamento, ele, por exemplo, move, né, uma ação judicial contra
o Estado, o poder público, de um modo geral, exigindo que esse poder público forneça, disponibilize o medicamento ali para que aquele indivíduo possa, portanto, ter acesso àquele direito. A gente está falando aqui de direito à saúde, né? Então, esses direitos sociais, na medida em que eles são marcados por esse caráter prestacional do Estado, eles acabam gerando para o particular a possibilidade de exigir, inclusive judicialmente, a prestação positiva desse direito. Tá? E aí, só para a gente arrematar a questão das dimensões de direitos fundamentais, lá na terceira dimensão já é um pouco diferente, porque lá a gente já tem uma visão um pouco mais macro, digamos assim, de direitos, né? Você não tem direitos relacionados a indivíduos, você tem direitos de uma visão assim mais universal, como o meio ambiente, como paz social, e aí você já tem um caráter mais de fraternidade, de solidariedade nesses direitos de terceira dimensão, tá? Mas o que importa para a gente nessa discussão, nesse momento, são exatamente esses direitos sociais que estão dentro da categoria dos direitos de segunda dimensão. Então, esses direitos de segunda dimensão, esses direitos sociais, portanto, eles são direitos que se revelam aí pelo caráter prestacional do Estado e que exigem, portanto, um fazer estatal, né? Um fazer exatamente uma obrigação que o Estado precisa cumprir, obrigação essa que exige uma postura ativa do Estado. Então, o Estado precisa fazer, o Estado precisa construir o hospital, o Estado precisa construir uma escola pública, o Estado precisa contratar professores para estarem na escola pública, precisa contratar médicos para estarem no hospital, precisa dotar toda a estrutura ali do hospital com medicamentos, com aparelhos, com insumos, para que aquela estrutura possa funcionar de maneira eficaz. Aí buscando um outro tipo de direito social, por exemplo, transporte, o Estado precisa prestar ali o transporte público diretamente ou por meio de concessionárias, né, criando uma estrutura ali que seja eficiente, né, permitindo que as pessoas possam usufruir desse direito, né, sem muitas dificuldades. Então você tem ali toda uma estrutura que é construída positivamente, é construída constitucionalmente, né, e que vai exigir uma atuação prática do Estado. A gente vai já chegar num ponto onde a gente vai analisar que muitas vezes essas disposições, elas não são cumpridas de maneira eficiente, mas elas, de todo modo, elas estão presentes no texto constitucional e se apresentam como um direito fundamental, portanto, podendo ser exigida, inclusive judicialmente, do Estado, do poder público, caso essa disposição não seja cumprida de maneira voluntária ou caso ela seja cumprida de maneira deficitária, de maneira não eficiente, tá bom? Então, a gente tem aí, portanto, uma atuação positiva do Estado, um fazer estatal. E aí, lá no artigo 6º da nossa Constituição, a gente tem um rol de direitos sociais que são estabelecidos, né, na Constituição. Esses direitos sociais, eles não revelam aí um rol taxativo. É possível que outros direitos sejam inseridos, inclusive vários direitos, alguns direitos, na verdade, já foram inseridos constitucionalmente, né, desde a edição da nossa Constituição Federal de 88. Né? O artigo 6º da nossa Constituição ele diz assim: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Tá? Primeiro ponto que você precisa entender aí é que esse conjunto de direitos ele é um conjunto aí que representa um rol exemplificativo. O que significa isso? Significa que outros direitos sociais poderão ser inseridos dentro desse conjunto aí que aparece no artigo 6º. Esse rol não é fechado, esse rol ele não é um rol que não admite abertura. Quando a gente fala de direitos fundamentais, é sempre possível a abertura para que novos direitos possam inserir, até porque isso faz parte da lógica dos direitos fundamentais, que novos direitos, com o passar do tempo, venham a ser inseridos, é a própria ideia da historicidade dos direitos fundamentais, tá? E aí tem uma disposição interessante no parágrafo único do artigo 6º, essa disposição ela foi inserida pela Constituição Federal por meio de uma emenda constitucional em 2021, que foi a emenda 114, e diz assim: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária.
Esse dispositivo ele é importante, a gente vai já comentar sobre ele, mas eu já adianto para você que esse dispositivo ele foi inserido na Constituição em razão da pandemia, né, a pandemia da Covid-19 que nós tivemos. Essa pandemia, ela gerou reflexos muito significativos na área jurídica, no direito, né, de modo geral, e ela trouxe impactos muito significativos também na questão dos direitos sociais. Por quê? Porque muitas pessoas acabaram se vendo num quadro de dificuldade financeira, sem possibilidade, por exemplo, de prover a própria subsistência, né? Muitas pessoas acabaram perdendo emprego, muitas pessoas acabaram até mesmo sendo acometidas, né, por mazelas físicas que impossibilitaram a continuidade de algum tipo de atividade econômica. E aí, a partir disso, o texto constitucional foi alterado justamente para permitir que o poder público possa, né, prestar essa assistência a pessoas que se encontram num quadro de vulnerabilidade. O detalhe interessante é que essa transferência de renda, né, esse benefício que vai ser pago para esse indivíduo, o texto constitucional fala que ele é realizado por meio de um programa permanente de transferência de renda, então não é uma situação pontual, não é uma situação periódica, não é algo que tem um prazo específico para acontecer, porque está no texto constitucional como uma transferência permanente. E, ao final, ele traz uma observação importante, que é a questão da observância da legislação fiscal e orçamentária, né? A gente vai ver um pouco mais à frente que a questão dos direitos sociais ela tem um custo, né? A implementação de políticas públicas ela tem um custo, e isso precisa ser coadunado com os impactos orçamentários que vão existir, né? E ao mesmo tempo a própria efetividade da norma constitucional relacionada a direitos sociais, tá? Então, a gente tem esses direitos aqui no artigo 6º, como eu falei para você, eles não são direitos que se revelam como direitos de rol absoluto, de rol fechado, é um rol, na verdade, exemplificativo, outros direitos podem ser inseridos, tá? E aí o que acontece? Quando a gente fala de direitos sociais, é importante ter em mente que os direitos sociais, embora eles tenham esse nome sociais, eles podem trazer, né, numa interpretação apressada, a ideia de que eles serão necessariamente exercidos por meio de um grupo, de uma coletividade. Isso não é verdade. É possível, é plenamente possível que os direitos sociais eles sejam exercidos individualmente. E, na maioria das vezes, são exercidos individualmente, né? E nós teremos também alguns direitos sociais que serão exercidos de maneira coletiva. Por exemplo, o direito de greve, ele é um direito social. Ele não consta aqui nesse caput do artigo 6º, mas ele está presente na Constituição, né? A Constituição fala no artigo 9º sobre o direito de greve, é um direito social e ele é um direito exercido por um grupo de pessoas, de maneira coletiva. Mas você vai ter direitos que vão ser exercidos individualmente, né, pelo indivíduo. Então, por exemplo, direito à saúde, direito à educação, embora muitas vezes eles sejam prestados a várias pessoas ao mesmo tempo, o gozo em si daquele direito, ele se realiza de maneira individual. Então, quando você vai, por exemplo, a um posto de saúde e você busca ali uma vacina, né, está tendo um programa de vacinação, né, por exemplo, sei lá, contra a gripe, né, e aí você vai lá no posto de saúde para se vacinar, você recebe lá a vacina. Esse direito social, embora ele esteja sendo prestado para várias pessoas ao mesmo tempo, no momento em que você vai lá e consegue se vacinar, você está usufruindo daquele direito social individualmente. Individualmente você está lá desfrutando daquele direito. A mesma coisa a Previdência, né? A Previdência Social é um direito social, previsto aí no artigo 6º, e é um direito que é oferecido para uma gama de pessoas que preenche os requisitos para desfrutar desses direitos, mas no momento em que você vai lá e, por exemplo, você passa a perceber uma aposentadoria, né, preenchidos os requisitos, você desfruta disso individualmente, você não desfruta disso com outras pessoas, né? Então, esses direitos sociais, eles são, né, na maioria das vezes, usufruídos, desfrutados individualmente, né, pelas pessoas físicas, tá? Então, esse é o primeiro ponto que é importante esclarecer. Um outro ponto importante é que os direitos sociais, como direitos fundamentais que são, e como normas constitucionais que se apresentam, eles acabam gerando um impacto importante, né? Um impacto importante em todos os poderes, no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, por exemplo, qual é o impacto que os direitos sociais eles vão trazer para o poder legislativo? O impacto que eles vão trazer é no sentido de que normas que forem produzidas pelo Poder Legislativo, elas serão normas que deverão, de alguma forma, observar as disposições constitucionais relacionadas aos direitos sociais. Então, por exemplo, o Poder Legislativo ele não pode, por meio de uma norma infraconstitucional, limitar um direito social
se contrapondo ao que a Constituição determina, né? Então, por exemplo, você não poderia ter uma lei sendo elaborada pelo poder legislativo, perdão, dispondo que o gozo do direito à saúde, o exercício do direito fundamental à saúde, ele dependeria do preenchimento de alguns requisitos, ele deixaria, por exemplo, de ser universal, porque isso contrariaria o que a Constituição determina em relação a esse direito social, né? Então, acaba tendo um impacto aí na construção de normas, na elaboração de normas que surgirão posteriormente a essa disposição que aparece na Constituição. Existe um impacto também relacionado ao próprio judiciário, né? Quando o judiciário, por exemplo, vai julgar uma situação, ele precisa levar em consideração aquela disposição que aparece na Constituição relacionada aos direitos sociais. E há um impacto também muito significativo em relação ao executivo, né? Esse impacto, ele é muitas vezes um impacto de cunho mandamental, né? Na medida em que a Constituição determina a existência desses direitos sociais e muitas vezes estabelece diretrizes que deverão ser seguidas pelo Poder Executivo para fazer valer cumprir, né, essas disposições que a Constituição traz em relação a esses direitos sociais. Então, por exemplo, quando a Constituição dispõe sobre a educação como direito social, ela vai trazer alguns regramentos relacionados a esse direito, né? Alguns regramentos relacionados à participação do Estado no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, sobre a gratuidade desse direito social, né? Em determinadas faixas, sobre a obrigatoriedade desse direito social em determinadas faixas. Então, tudo isso vai ser trazido, né, pela Constituição de uma maneira bem detalhada, né? Quando a Constituição fala, por exemplo, sobre a assistência social, ela vai dizer, por exemplo, como essa assistência social vai ser como ela vai ser assegurada, como ela vai ser prestada ao indivíduo, né? Se é necessário preencher alguns requisitos, quem serão os beneficiários. Então, isso vai direcionar também o poder público a adotar algumas políticas públicas relacionadas ao cumprimento desse mandamento constitucional. Então, acaba que a disposição que a Constituição traz relacionada aos direitos sociais, ela vai gerar impacto na atuação de todos os poderes da República, né? Ao Poder Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário. E acaba sendo de uma maneira bem significativa, principalmente em relação ao Legislativo e em relação ao Judiciário. E uma das formas, inclusive, de direcionar ou digamos assim, amarrar a atuação desses poderes em relação à questão dos direitos sociais é por meio do princípio da proibição do retrocesso social ou o princípio da vedação ao retrocesso social. O que significa isso? Quando eu tenho um direito social estabelecido constitucionalmente, significa ali que a Constituição ela está estabelecendo uma espécie de piso, né, uma espécie de mínimo que deve ser observado em relação àquele direito. Né? Então, quando a Constituição, por exemplo, chega e diz que a saúde ela é um direito de todos, um dever do Estado, o que a Constituição está dizendo? A Constituição está dizendo assim, olha, Estado, você não pode fazer nada que seja menos do que isso. Você pode até fazer mais do que isso, mas você não pode fazer menos do que isso. Então, se a saúde é direito de todos, é dever do Estado, o Estado precisa construir, por exemplo, uma política pública que permita que todas as pessoas tenham acesso à saúde e que, ao mesmo tempo, direcione a própria atuação do Estado no sentido de cumprir esse mandamento, esse dever de prestar saúde de maneira gratuita para todas as pessoas. Então, quando a Constituição estabelece um direito social, na verdade, ela estabelece uma espécie de mínimo que deve ser observado em relação àquele direito. Ora, se existe um mínimo ali que deve ser observado, significa dizer que o poder público ele não pode adotar posturas que, de alguma forma, se apresentem abaixo daquilo que a Constituição estabelece. Se isso vier a acontecer, o que nós teremos vai ser o quê? Uma postura que vai estar promovendo um retrocesso social, né? O retrocesso social seria aí você adotar algum tipo de medida, que pode ser uma medida legislativa ou uma medida administrativa, no sentido de quê? De diminuir a proteção que é conferida em relação àquele direito que está estabelecido constitucionalmente. Quando você tem a vedação, a proibição de retrocesso social, o que você tem, na verdade? Uma determinação de que o poder público, especialmente por meio do legislativo e do executivo, não podem adotar posturas que venham a diminuir a proteção em torno daquele direito. Então, por exemplo, o Poder Legislativo ele não pode adotar uma legislação que enfraqueça a proteção daquele direito. Ele não pode adotar uma legislação
traga, por exemplo, requisitos mais difíceis em relação ao benefício, ao gozo daquele direito social, porque isso acaba, em suma, gerando aí uma ideia de retrocesso social. A mesma coisa o Poder Executivo, só que o Poder Executivo mais de uma maneira prática, né, por meio de uma execução de política pública. O Poder Executivo não pode, por exemplo, adotar uma política pública relacionada a um direito social e, posteriormente, ele diminuir o âmbito de proteção daquela política pública, né, reduzir aquela política pública. Por quê? Porque isso pode exatamente configurar uma situação de retrocesso social. Obviamente que a gente vai ter algumas situações onde alguns direitos eles vão se apresentar para algumas pessoas mediante o preenchimento de alguns requisitos. E, por óbvio, se o indivíduo deixa de preencher aqueles requisitos ou não consegue comprovar o preenchimento daqueles requisitos, ele não vai ter como desfrutar daquele direito, né? Um exemplo disso são os benefícios decorrentes da assistência social, né? A assistência social, ela é garantida a todas as pessoas que, por exemplo, todas as pessoas não, algumas pessoas, na verdade, que não tenham condições de garantir a própria subsistência. Então, por exemplo, idosos, pessoas deficientes, né? Pessoas em situação de vulnerabilidade, são pessoas que podem desfrutar desse benefício. Só que a lei, ela exige que, periodicamente, o indivíduo ele se apresente junto ao poder público para demonstrar que ele ainda preenche aqueles requisitos, para demonstrar que ele ainda está naquela condição apta a receber aquele benefício. E aí, obviamente, se esse indivíduo ele não se apresentar, não conseguir comprovar, ou então apresentar alguma informação errônea para tentar, por exemplo, burlar, né, o poder público e de maneira fraudulenta ter acesso àquele benefício, obviamente que se o poder público tomar conhecimento disso, poderá limitar o acesso a esse direito, né? Mas aí é diferente de uma situação de o poder público, por exemplo, deixa de adotar uma política ou reduz o âmbito de incidência, o campo de atuação de uma determinada política pública, porque aí, nesse caso, você tem uma vedação ao retrocesso social, né? Você tem uma violação, na verdade, ao princípio da vedação ao retrocesso social, e isso, por óbvio, não pode acontecer, tá bom? Eu falei para você anteriormente que nós tínhamos ali uma situação importante, já descrita no caput, no parágrafo único, melhor dizendo, do artigo 6º, né? Parágrafo único que foi inserido pela emenda constitucional 114 de 2021, quando ele fala lá no finalzinho, né, que a concessão da renda básica familiar, ela vai ser assegurada, né, por pessoas que preencherem os requisitos estabelecidos na lei, observada a legislação fiscal e orçamentária. Eu queria chamar a sua atenção para essa parte final, né? Observada a legislação fiscal e orçamentária. O que é importante aqui você entender? Quando a gente fala sobre direitos sociais, é interessante você ter em mente que os direitos sociais, eles possuem um custo, né? Existe um custo no cumprimento, né, desses direitos sociais. Política pública, cumprimento de política pública, execução de política pública tem custo, né? Existe um custo, por exemplo, para construir um hospital, existe um custo para construir uma escola, existe um custo para criar um sistema de previdência, existe um custo para pavimentar uma via, existe um custo para criar um sistema eficiente de transporte público, existe um custo para você criar uma política, por exemplo, de inserção de jovens no mercado de trabalho. Então, tudo isso tem um custo, né? Então, é necessário que o Estado ele consiga equacionar essa demanda que vai existir, né, no sentido de desfrutar desses direitos sociais, e, ao mesmo tempo, o custo que vai ser necessário para poder fazer cumprir esses direitos, né? E aí, diante dessa situação, surgiram em alguns países, especialmente em alguns países da Europa, algumas disposições no sentido de que o Estado, ele, diante de dificuldades orçamentárias, ele poderia, por exemplo, deixar de cumprir algumas disposições relacionadas a direitos sociais. E essas argumentações, elas foram levantadas especialmente com base na teoria da reserva do possível, né? O que é a teoria da reserva do possível? É uma teoria que busca justificar
o não cumprimento de alguns mandamentos impostos ao Estado, especialmente mandamentos relacionados a direitos sociais, sempre que o Estado se encontra numa situação de dificuldade orçamentária. Né? Em linhas gerais, o argumento do Estado o seguinte: se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho condições orçamentárias suficientes para implementar uma política pública, eu simplesmente estou, digamos assim, liberado dessa obrigação de cumprir, de executar essa política pública. Então, a ideia, né, que gira em torno aí da reserva do possível, que muitas vezes ela é levantada pelo poder público, é justamente nesse sentido, né, de que a ausência de disponibilidade financeira orçamentária permitiria ao Estado, esporadicamente, pontualmente, né, se eximir de alguma responsabilidade que é imposta constitucionalmente para o cumprimento de alguma política pública. Ocorre que, como os direitos sociais são exemplos de direitos fundamentais, eles não podem simplesmente ficar à mercê de uma existência de disponibilidade orçamentária, né? O ponto quando você está falando de direitos fundamentais, é necessário é necessário elaborar um sistema que permita, né, eficazmente o usufruto desses direitos. E aí, como contraponto à ideia de reserva do possível, surgiu a teoria do mínimo existencial. A teoria do mínimo existencial, ela vem justamente dizer o seguinte: olha, mesmo que o Estado esteja numa situação de ausência de disponibilidade orçamentária ou baixa disponibilidade orçamentária, ele precisa fazer cumprir, ele precisa implementar o mínimo necessário para garantir a existência do indivíduo. Daí porque o nome da teoria é mínimo existencial, né? A ideia do mínimo existencial busca prestigiar a própria dignidade da pessoa humana. Não seria razoável, né, estabelecer constitucionalmente um determinado direito e, ao fim das contas, o poder público não cumprir aquele direito, simplesmente você teria ali uma letra morta no texto constitucional. Né? Então, a ideia do mínimo existencial olha, existem alguns direitos que não podem simplesmente ser negligenciados pelo Estado, mesmo em situação de baixa disponibilidade orçamentária. Né? É por isso, inclusive, que a nossa Constituição ela estabelece alguns mínimos que devem ser observados pelo poder público, especialmente dentro de algumas áreas específicas, né? Quando a gente fala de direitos fundamentais, nós não temos uma hierarquia entre direitos fundamentais, né? Isso a gente aprende quando estuda a teoria dos direitos fundamentais, não há hierarquia entre os direitos, mas, inegavelmente, o Constituinte, ele fez algumas escolhas. Inegavelmente, o Constituinte, ele elegeu algumas prioridades. Isso, logicamente, não torna um determinado direito maior ou melhor do que outro direito fundamental. Mas, certamente, ele direciona uma atuação do Estado no sentido de reconhecer que existem alguns direitos que eles se apresentam no texto constitucional com absoluta prioridade, de modo que o gestor público ele não pode simplesmente negligenciar esses direitos, mesmo em situação de crise orçamentária. Né? Então, por exemplo, saúde e educação são dois direitos que eles se apresentam no texto constitucional, inclusive com mínimos que devem ser direcionados pelos entes federativos, né, para as políticas públicas relacionadas a essas áreas específicas. Existem mínimos direcionados ali na Constituição para a União, para os estados, para os municípios, relacionadas a essas áreas específicas, saúde e educação. Né? Esses valores, eles vêm, logicamente, da arrecadação tributária. E aí, a ideia do constituinte originário, né, do constituinte do constituinte que estabelece essas disposições, é justamente garantir o mínimo existencial. É justamente dizer assim, olha, mesmo se você estiver em situação de crise, isso aqui não pode ser deixado de ser cumprido. Por quê? Deixar de cumprir essa disposição constitucional configura, em última análise, violar a própria Constituição. Né? Alguns outros direitos, eles também se apresentam, por exemplo, a gente tem algumas disposições mínimas também estabelecidas na Constituição relacionadas à cultura. A cultura se apresenta também como um direito ali que deve ter alguns mínimos ali garantidos, né, pelo poder público. Então, isso revela, na verdade, uma tendência cada vez maior do Constituinte de assegurar direitos e deixar bem claro para o Legislativo, mas principalmente para o Executivo, de que existe um mínimo ali que não pode deixar de ser observado. É justamente fazendo prestigiar aí essa ideia do mínimo existencial. Então, uma vez, na medida em que a reserva do possível
ela é utilizada como uma teoria para tentar justificar o não cumprimento de políticas públicas, né, nas situações de ausência de disponibilidade orçamentária, o mínimo essencial vem como um contraponto, dizendo exatamente o contrário. Olha, mesmo se você estiver em crise orçamentária, você precisa cumprir algumas disposições sob pena de transformar a Constituição numa letra morta quando o assunto é direitos sociais. Tá? E aí, diante dessas situações, pode acontecer, né, um contexto onde, por exemplo, o poder público ele deixa de cumprir algumas disposições. E aí, quando o poder público, especialmente o executivo, deixa de cumprir algumas disposições, eu falei anteriormente para você que esses direitos sociais eles acabam colocando os indivíduos, né, numa situação jurídica, numa posição jurídica subjetiva que o permite, inclusive, exigir judicialmente do poder público o cumprimento daquela política, né? E é justamente esse é o ponto que eu queria falar com você agora. Quando você tem um direito social e esse direito social ele não é cumprido, ou ele é cumprido de maneira deficiente, surge para o indivíduo a possibilidade de buscar a via judicial para tentar forçar, né, o poder público a cumprir aquela determinação. E aí, quando o judiciário se depara com isso, é interessante a gente entender esse movimento, né, que é feito aí, como que o judiciário se posiciona diante disso, né? Por quê? A gente sabe que o cumprimento, né, a criação e a implementação, a execução de políticas públicas é algo que é típico do poder executivo. É algo que é do poder executivo, é da natureza do poder executivo. É, inclusive, função típica do poder executivo isso, né? Então, assim, qualquer atuação do poder judiciário no sentido aí de ele mesmo adentrar o cumprimento da política pública é algo que foge completamente à própria ideia de separação de poderes. Então, você não vai ter uma postura do judiciário no sentido de que ele vai cumprir a política pública ou executar a política pública. Né? Mas o que pode acontecer são decisões judiciais no sentido de ordenar o poder público a cumprir a política pública, inclusive estabelecendo a possibilidade de multa, né, a ser aplicada caso esse poder público não cumpra aquela determinação. Né? Então, a gente pode pegar um exemplo aí de uma mãe que busca ali uma vaga numa creche do município para poder deixar o seu filho, para que essa mãe tenha a possibilidade de trabalhar. Né? Só que o município alega que não tem vaga na creche, não tem previsão de vaga surgir, e aquela mãe se vê numa situação complicada, porque ela não tem com quem deixar o filho, e ao mesmo tempo ela não tem como levar o filho para o trabalho, e aí ela está se comprometendo no trabalho, porque aí o chefe não está aceitando as constantes faltas, e aí se essa mãe perder o emprego, isso vai comprometer também a subsistência dela e do próprio filho, então você tem aí um conjunto de situações que precisam ser equacionadas, né? E aí como é que o judiciário entra nessa situação? O judiciário, por exemplo, pode, uma vez que tenha sido acionado, determinar que esse município disponibilize uma vaga para essa criança, sob pena desse município ter que pagar uma determinada multa diária, por exemplo. Né? É uma forma, por exemplo, de compelir, né, o poder público a cumprir uma determinação. Um outro exemplo que a gente poderia vislumbrar seria a necessidade de se realizar uma cirurgia, né? Uma pessoa precisa realizar uma cirurgia no âmbito do Serviço Único de Saúde, né? Do Sistema Único de Saúde, só que aí o Estado, por exemplo, ou o município argumenta que não há um médico especialista ali para poder fazer aquela cirurgia, tem que ter um cirurgião específico para aquela área, e aí não tem nenhum profissional ali à disposição para fazer aquela cirurgia, só que aquela pessoa precisa fazer aquela cirurgia rápido, porque aquilo pode, se não for feito, pode comprometer a própria vida do indivíduo, e aí busca a via judicial, e o judiciário determina ao poder público que contrate um profissional específico para poder realizar a cirurgia sob pena de pagar uma determinada multa. São exemplos de situações onde o judiciário pode atuar para forçar, né, o poder público a cumprir, a executar uma política pública. Por quê? Porque quando uma política pública relacionada a direito social ela não é cumprida, ou ela é cumprida de maneira deficiente, o que você tem, em última análise, é uma violação da Constituição. Né? E como o judiciário ele tem um papel aí de atuar no sentido de atuar quando há violações a direitos fundamentais, né, a direitos de modo geral, é possível que o judiciário determine, né, que o poder público
cumpra essas determinações, né? E aí, recentemente, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito dessa postura, né, do judiciário relacionada a políticas públicas, né? Muito embora muito embora nós tenhamos várias decisões onde o judiciário atua nesse sentido, né, de determinar ao poder público, especialmente o executivo, o cumprimento de uma política pública, inclusive sobre pena de imposição de multa, ao mesmo tempo o judiciário tenta adotar uma postura, digamos assim, mais contida, né, tentando não interferir muito, né, no campo ali de atuação do Poder Executivo, exatamente para tentar preservar essa ideia aí de separação de poderes, né? Essa ideia de separação de poderes é um princípio aí muito prestigiado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, o Judiciário adotou um entendimento no sentido de que é recomendável que o Judiciário ele não determine especificamente o que deve ser feito, né? Quando você está diante, por exemplo, de uma situação bem crítica, como esses exemplos que eu falei para você, né, de uma mãe que precisa de uma vaga, uma creche para deixar seu filho, de uma pessoa que precisa de uma cirurgia, né, urgente ali para poder, enfim, salvar a própria vida, aí você tem situações onde o judiciário pode ir lá chegar e determinar, olha, faça isso sob pena de multa. Mas você tem outras vezes situações onde você não tem necessariamente uma medida em específico, mas você tem um conjunto de medidas que podem ser adotadas. É o caso, por exemplo, de um município que tem um sistema de educação que é falho, tem poucos professores, não tem uma estrutura adequada, as escolas não estão bem estruturadas, e aí algumas ações são movidas, e aí o judiciário, nesse caso, ele acaba não adotando uma postura de dizer exatamente tudo o que deve ser feito. Exatamente porque determinar tudo o que deve ser feito no âmbito de uma política pública não é papel do judiciário, é papel do executivo. É o gestor público que, na verdade, dentro ali de um juízo de discricionariedade, ele acaba determinando como que essa política vai ser implementada, como que essa política vai ser, na verdade, concebida e implementada, né? Então, por exemplo, será que as escolas vão ter ar-condicionado? Será que as escolas vão ter um sistema ali sei lá, de refrigeração, né? Todas as escolas vão ter biblioteca, ou será que vai ter uma biblioteca central que vai favorecer todas as escolas, né? Tudo isso é pensado pelo gestor. Então acaba que o judiciário ele não adota uma postura de determinar tudo que vai ser realizado. E é justamente nesse ponto que veio a decisão do Supremo dizendo o seguinte: o judiciário, muitas vezes, ele vai adotar uma postura aí, não de determinar as medidas que devem ser adotadas, mas de apontar as finalidades que devem ser alcançadas pelo gestor. Então, na verdade, quando o juiz for decidir situações relacionadas a políticas públicas, salvo aqueles casos que eu falei para você, onde você tem uma situação ali de mais urgência, acaba que a postura do judiciário deve ser mais no sentido de dizer assim, quais são as finalidades que devem ser alcançadas. Então, por exemplo, deve ser alcançada uma finalidade de proporcionar um sistema de educação adequado para as crianças do município, de modo que essas crianças tenham a possibilidade de frequentar a escola todos os dias, de modo, por exemplo, a reduzir o índice de evasão escolar naquele município, de modo a proporcionar que essas crianças, dentro de alguns anos, tenham a possibilidade de concluir, né, o ensino fundamental, posteriormente concluir o ensino médio, enfim, é adotado um conjunto de finalidades que devem ser seguidas ali pelo gestor, sem direcionar exatamente que tipo de medidas devem ser adotadas, né? Então, a postura que o judiciário vem buscando, na verdade, por conta desse entendimento do STF, deve ser mais nesse sentido de apontar finalidades do que propriamente de determinar medidas que devem ser cumpridas. Por quê? Porque a determinação de medidas ela pode ser vista como uma invasão de competência, né? E até mesmo uma violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que isso acaba se inserindo mais no âmbito aí de gestão do próprio poder executivo, acaba não sendo muito um papel do poder judiciário. Bom, então é uma postura aí, é uma ideia que a gente deve adotar e ter em mente relacionada ao poder judiciário, especialmente aí em relação à ideia de intervenção em torno de políticas públicas. Certinho?